A noiva real. À medida que o fim dos dias se aproxima, é muito importante compreendermos a verdadeira noiva de Jesus. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, o cuidado pelo qual a igreja, a noiva de Cristo, deveria tomar para se encontrar com o Senhor. Em 2 Coríntios 11, 2, lemos: Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Quando nós vamos lá para Apocalipse 17, encontramos o colapso da igreja mundial apóstata. Vemos a noiva prostituta de Satanás, a ilusão da religião. Do Éden em diante, Satanás tem construído sua igreja. Embora Eva tenha sido tentada, embora ela tenha caído em pecado, ela nunca se juntou à assembleia da velha serpente. Caim foi o primeiro membro de Satanás, como lemos em 1 João capítulo 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Desde então, essa igreja floresceu. Hoje a igreja de Satanás tem muitas congregações. Sempre que o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, é relativizado, há apenas uma outra fonte de autoridade. Essa autoridade é Satanás. Essa outra fonte é Satanás. Alguns de seus seguidores se encontram nos impérios das universidades, onde Deus é banido da educação. Outras congregações incluem aquelas massas que ignoram Deus completamente. Algumas até adoram Satanás de forma direta, mas as congregações mais insidiosas se reúnem em igrejas, em sinagogas, mesquitas, catedrais, templos, onde a religião organizada enfatiza as realizações dos seres humanos em seu caminho para Deus. Essa igreja de boas obras promove a justiça baseada em seus estatutos. Quando você se filia a uma igreja, você deve seguir as regras. Essas religiões enganam a humanidade, fazendo pensar que há muitos caminhos para chegar a Deus e muitos deuses e santos a serem buscados. Recusando-se a reconhecer que foram criados à imagem de Deus, esses seguidores criam seu Deus à sua própria imagem. No capítulo 17 de Apocalipse, vemos o sistema contínuo de Satanás de falsificar a verdadeira igreja, a verdadeira adoração e a verdadeira busca de Deus. Por exemplo, para passar um dinheiro falso, eu não mostraria a você uma nota vermelha de R$ 50, porque de imediato você perceberia que era falsa. A melhor maneira de enganar alguém é escolher uma moeda que se pareça ao máximo possível com um artigo genuíno. A maioria dos que falam e pensam sobre a igreja de Satanás pensa em feiticeiros, bruxas, sacrifícios humanos, essas coisas. Mas eu não acho que ele gaste muito tempo nisso. Seu objetivo não é fazer uma nota vermelha de R$ 50, mas sim uma que se pareça exatamente com a verdadeira. Portanto, Satanás astutamente representa a coisa real, tão próxima quanto possível, embora ainda tenha uma diferença mortal que é condenável. Então, quando você pensar na igreja de Satanás, não se deixe enganar ao supor que ela simplesmente envolve Buda, Maomé, deuses de pedra na selva, essas coisas. Não, sua igreja também tem Cristo, Bíblia e palavras bem familiares com os cristãos. A diferença mortal que é condenável é que a realidade da obra de Cristo e a essência do Evangelho da Graça estarão ausentes. Essa é a igreja falsificada de Satanás. Jesus veio buscar e salvar os perdidos e torná-los sua noiva. Ele se entregou para comprá-la do pecado e da condenação. Jesus sempre vive como um grande sumo sacerdote para purificar e limpar sua noiva de toda a contaminação. A verdadeira noiva de Jesus é uma virgem pura, lavada no sangue do Cordeiro, selada pelo Espírito Santo e aguardando o dia do casamento com Jesus. Satanás também tem uma noiva. Nós a conhecemos em Apocalipse 17. Ela é uma prostituta bêbada e sem pudor. Ela é uma mulher adulta da Torre de Babel. Ela é a rainha do céu do Antigo Testamento. Ela é a religião de mistério nos cultos do Extremo Oriente. Ela é do Conselho Mundial das Igrejas.
Nada é mais satânico e enganoso em todo o mundo do que o movimento da Igreja Ecumênica. Quando vamos analisar o conceito da Igreja Ecumênica, lemos que o ecumenismo é um movimento entre diversas denominações cristãs na busca do diálogo e cooperação comum, buscando superar as divergências históricas e culturais a partir de uma reconciliação cristã que aceite a diversidade entre as igrejas. Deus odeia o engano religioso. O ecumenismo é uma personificação de um falso cristianismo, liderado por um falso Cristo e personificado na imagem da própria mãe de Jesus. É por isso que João ficou tão chocado. Nenhuma outra besta em 16 capítulos de morte, demonismo e destruição o chocou até que ele viu essa falsa noiva prostituta. Agora, amados, vamos dar graças a Deus antes de seguirmos. Senhor Deus e Pai, eu lhe agradeço por tudo que fizeste por nós, Senhor Jesus, pela magnífica obra na cruz e pelo Espírito Santo. Peço que as pessoas possam se livrar do engano no qual estão envolvidas, Senhor. Que elas possam enxergar que não há outro caminho além de Ti, pelo qual elas possam ser salvas, pelo qual elas possam chegar a Deus. Que elas se empenhem no conhecimento da Sua palavra, no intuito de lhe prestar o melhor louvor, te agradar, ó Senhor. Que elas não se deixem levar pelo comodismo de não avaliar se estão na posição correta que o Senhor espera para seus servos. Tampouco o comodismo de se deixar guiar pelos enganos desses falsos mestres e desses falsos pastores, servos de Satanás. Do mesmo modo, à medida em que adquirimos o conhecimento da sua doutrina, que não nos suba o orgulho, ó Senhor, para que por conta dessas verdades maravilhosas não passemos a desagradar a Ti. Ao contrário, oro para que a humildade de Cristo esteja sempre presente em nossas vidas. Amém. Em Apocalipse 17, à medida que a palavra de Deus desmascara a apostasia das religiões falsas, descobrimos a verdadeira noiva de Jesus. Deus revela que a verdadeira noiva é composta por seus próprios santos, que são chamados escolhidos e fiéis, lá no versículo 14. Eles são cristãos chamados por Deus para a salvação. Escolhidos por Deus porque Ele colocou seu amor sobre nós. Que bela descrição da igreja! Há um contraste muito significativo entre as duas mulheres de Apocalipse. Os santos de Deus são vistos em Apocalipse 12 e a igreja de Satanás é revelada em Apocalipse 17. O caminho de Deus é um caminho estreito, mas o caminho de Satanás é um caminho largo. No entanto, ambos parecem estar indo na mesma direção. O caminho de Deus é um caminho estreito e reto. É um caminho difícil e poucos o encontram, como diz em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Repetindo, lemos isso em Mateus 7, versos 13 e 14. No entanto, o caminho de Satanás é amplo, caminho fácil e nivelado. Na verdade, o diabo lhe dá uma pequena inclinação para que você possa seguir em frente. Em contraste, o caminho de Deus é inclinado para cima, é difícil de escalar. O caminho de Deus é exclusivo, o que tanto incomoda as pessoas. A Bíblia, Deus e sua igreja, com sua exclusividade, são, portanto, várias vezes atacados. Essa inclusão satânica, onde qualquer pessoa pode acreditar em qualquer coisa e seguir o caminho de Satanás, é muito elogiada, contrariamente à Bíblia e a Deus, né? O caminho de Deus é a verdadeira igreja. O caminho de Satanás é a falsa igreja. Deus tem uma noiva verdadeira. Satanás tem uma falsa noiva. Deus diz que não há nenhum outro nome sob o céu pelo qual você deva ser salvo. Satanás diz que o caminho é ecumênico. Muçulmanos, mórmons e testemunhas de Jeová acreditam em um Deus. Então isso é bom. Os hindus, no fundo, não acreditam em um Deus, mas acreditam na verdade. Então também são bons. Eles encontram uma maneira para que cada crença se encaixe. Isso é chamado de inclusivismo ecumênico.
Deus diz que existe somente um caminho. Satanás diz que existem muitas maneiras. Deus diz que devemos buscar um destino celestial. A maioria das religiões ecumênicas satânicas colocam seu foco na terra. É uma forma terrena. E a maioria das pessoas nessas religiões está envolvida na preservação, na adoração do planeta Terra. O caminho de Deus é Jerusalém. O caminho de Satanás é a Babilônia. O caminho de Deus é a cidade da paz. O caminho de Satanás é a cidade da confusão. Deus fala em termos espirituais. Satanás fala em termos carnais. Deus fala sobre uma transformação interna. Satanás fala sobre uma reforma externa. Deus é o Deus da criação. Satanás é o Deus da evolução, pois as coisas simplesmente acontecem. Deus é um Deus de amor. Satanás é um Deus de ódio. Em Deus temos a adoração espiritual, que é invisível. Nenhuma imagem está envolvida. Satanás está sempre associado à idolatria. A adoração espiritual está no coração da verdadeira igreja de Deus. A idolatria está no cerne de todas as religiões terrenas. O caminho de Deus é divino. O caminho de Satanás é humanístico. O caminho de Deus leva ao contentamento. O caminho de Satanás sempre leva à cobiça. O caminho de Deus é apropriado pela fé. O caminho de Satanás é meramente apropriado intelectualmente. O caminho de Deus é por meio do Espírito. O caminho de Satanás é por meio de rituais e obras religiosas. O caminho de Deus colocou Cristo na cruz da vergonha. O caminho de Satanás coloca uma coroa de orgulho nos homens. O caminho de Deus é uma noiva pura. O caminho de Satanás é uma prostituta perversa, infiel e impura. Qual caminho você tem seguido? Acho interessante que o Império Assírio, o Império Babilônico, os egípcios, os gregos vieram e se foram. Mas os romanos vieram e nunca partiram. Você sabia que o Império Romano nunca foi derrotado ou destruído? Simplesmente se separou e se dissipou. Mas houve esforços para recuperá-lo. Napoleão e Hitler tentaram. Quando João viu isso, ele viu um reino que não havia sido destruído, que vai voltar. Mas quando ele pensou neste cálice de ouro com as abominações e as imundícies de sua fornicação, ele não estava falando a respeito de pornografia. Da perspectiva de Deus, ele estava falando de abominações espirituais, adultério espiritual e fornicação espiritual. A prostituta é má, como lemos em Apocalipse 17, versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e a imundície de sua fornicação. Esta mulher vestida de púrpura e escarlate tem uma taça de ouro na mão. Este é o instrumento mais sagrado do catolicismo romano, o cálice de ouro da Eucaristia. Nenhuma doutrina no mundo é mais condenável do que essa doutrina de crucificar Jesus em cada missa, em cada igreja ao redor do mundo, todos os dias. Esse copo é uma imagem de uma vil falsificação da verdadeira comunhão de Deus. A maioria das pessoas não percebe o papel dominante que a Igreja Católica Romana teve. Você sabia que o calendário do mundo, exceto para os muçulmanos, para os hindus e para os judeus, foi instituído pelo Papa? A razão pela qual existe um Canadá francês e uma América do Sul católica é resultado de editais papais. Muitas coisas na cultura do mundo foram decididas pela Igreja Católica Romana, que exerceu um controle incrível sobre a civilização por 2000 anos. No entanto, eles não são os únicos culpados. A prostituta é um sistema, como diz no verso 17, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17, verso 17. Isso ocorrerá quando as religiões do mundo falso forem unidas. Como lemos lá em Apocalipse 13, a besta mudará todas as religiões para a adoração do anticristo. O que é incrível é que a Igreja Católica Romana é apenas uma parte de todo o sistema que Satanás construiu.
Este é o sistema que substitui Deus e seu caminho pelo caminho de Satanás, e a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás. Todo o sistema evoluiu para uma religião. Como vemos em Pérgamo, quando Roma conquistou o mundo, eles mudaram o centro do culto de Babilônia, incluindo todos os altares de Babilônia, e os trouxeram para Roma. Hoje você pode passar por um prédio chamado Panteão, que abriga todos os deuses trazidos pelo povo do Império Romano. Esse panteão é agora uma igreja católica romana. O problema não é apenas que eles utilizam esses pequenos templos, mas que adoram da mesma maneira. Até a igreja romana começar seu domínio sobre Constantino, não havia mantos, contas, rosários, imagens veneradas, escápulas, esses artefatos sagrados, dias de festa, confissões, penitências, indulgência, sacramento, vela, santos, quaresma. Essas coisas foram assumidas, desenvolvidas depois que assumiram as tradições babilônicas. A prostituta é uma cidade, como lemos no verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade é Roma. Nenhuma outra cidade existente no mundo tem uma história de 3.000 anos de habitação contínua. Uma vez que governou o mundo e uma vez liderou um império mundial que nunca foi destruído. Apenas Roma. João ficou chocado porque viu a igreja que amava e deu sua vida espalhando o evangelho para fundir-se com o Império Romano. Ficou chocado. A maior parte do que é chamado de cristão hoje é arquitetado por Satanás, que se disfarça de anjo de luz. Peça ao Senhor diariamente para guiá-lo na verdade, para que você fique alerta para as astutas ciladas do diabo. Quando a verdadeira igreja sair, for arrebatada, o trigo e a palha serão separados. A verdadeira noiva de Jesus estará com ele no céu, enquanto a falsa igreja permanecerá na terra. Qual é a nossa esperança como crentes em Cristo? Nós, assim como aqueles convertidos durante os horrores da tribulação, somos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus chama e escolhe, e nós respondemos fielmente. Esse é o Evangelho. Gosto da maneira como Warren Wiersbe coloca. Quando você está se dirigindo para a salvação, vê uma placa gigante piscando que diz: quem quiser pode ver. Quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai ver escrito: escolhidos nele antes da fundação do mundo. Você sabia que a soberania de Deus é algo para ser falado no céu, em vez de ser um debate paralisante travado na terra? Na terra não devemos discutir sobre as implicações de escolhidos nele antes da fundação do mundo. O que somos chamados a fazer é dizer a todos: quem quiser pode vir e tomar da água da vida de graça. Isso é o que Jesus fez e é o que devemos fazer também. As pessoas simplesmente não andam por aí com uma grande placa estampada nelas para mostrar que estão entre os eleitos, mas porque Deus disse que os eleitos responderão ao Evangelho. Mas isso só é entendido no céu e não na terra. É um mistério. Você está adorando o nosso Senhor que o chamou e o escolheu, aquele a quem você deve ser fiel todos os dias? Faça a escolha de viver na esperança. Se você é membro da verdadeira noiva de Jesus, Deus o amou com amor eterno. Com amorosa bondade, ele o atraiu para si. Ele escolheu você em Cristo antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível diante dele. Por ter sido chamada e escolhida, seja fiel a ele, como uma noiva pura para seu marido. Você pode escolher viver com esperança no fim dos tempos, regozijando-se por seu nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Alegre-se porque você nunca será arrancado das mãos do Pai. Alegre-se por ter sido selado pelo Espírito Santo e nunca será enganado por sua fé, esperança e alegria em Cristo. Alegre-se por estar assim eternamente seguro. Exorto-o de todo o coração a transmitir essa mesma fé, esperança e alegria aos outros. Você conhece muitas pessoas que não compartilham dessa esperança porque não conhecem seu Salvador. Deus o deixou aqui na terra para levar algum deles com você para o céu. Portanto, oro para que você agilize sua programação para ter tempo para falar às pessoas sobre Jesus, para nutri-las na fé e então tê-las como sua esperança e coroa de alegria quando ele vier.
ou te chamar para si.